Peguei o casaco da minha nora na lavanderia e o dono, um senhor que eu conhecia há anos, me puxou para um canto. Seu Mário, encontrei isso no bolso dela. Sussurrou, me entregando uma pequena sacola plástica. O senhor tem que tirar essas crianças da cidade hoje mesmo, disse com a voz trêmula. Naquele momento eu não sabia que estava descobrindo um plano terrível que mudaria nossa família para sempre. Mas antes de continuar, certifique-se de já estar inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O calor daquela tarde de dezembro grudava na minha pele enquanto eu caminhava pela rua principal. Carregava sacolas pesadas de compras e sentia o suor escorrendo pelas minhas costas. A lavanderia do seu Joaquim apareceu na esquina com a placa desbotada balançando ao vento. Tirei da minha bolsa o bilhete amarelado que minha nora, Renata, me havia entregado mais cedo. Sogro, pode ir pegar meu casaco bege na lavanderia? Tenho reuniões o dia todo, pediu com aquele sorriso apressado enquanto arrumava o cabelo no espelho da sala. Aceitei sem pensar muito. Era só mais um favor para a esposa do meu filho. O sino da porta da lavanderia tocou quando entrei. O cheiro de amaciante e vapor quente encheu meus pulmões. Seu Joaquim estava atrás do balcão, um homem de 70 anos com os óculos na ponta do nariz e mãos marcadas por décadas de trabalho. Entreguei o papel. Ah, seu Mário, murmurou olhando a nota. Vou pegar ele. Enquanto esperava, observei o relógio na parede. Já eram mais de 5 horas. Precisava voltar logo para casa para preparar o jantar para meus netos Pedro e Luísa, de 7 e 5 anos. Meu filho André trabalhava até tarde, e Renata sempre tinha compromissos que eu nunca entendia bem. Seu Joaquim voltou com o casaco cuidadosamente embalado em plástico transparente, mas em vez de me entregá-lo, olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Seu rosto enrugado endureceu. Seu Mário, falou quase sussurrando, preciso mostrar algo para o senhor. Antes que eu pudesse responder, pegou meu braço com sua mão ossuda e me levou para trás de uma cortina que separava a loja da área de lavagem. O som das máquinas de lavar abafava nossa conversa. Encontrei isso quando estava revistando os bolsos, disse tirando de uma gaveta uma pequena sacola plástica. Meu coração acelerou quando vi o conteúdo. Era uma foto dos meus netos brincando no pátio de casa, mas o que me gelou foi a marca. Círculos vermelhos grosseiros ao redor dos rostos deles, como se tivessem sido desenhados com raiva. Junto a ela havia um recibo de transferência bancária com uma soma que me fez arregalar os olhos. Eram milhões. Quando vi isso, nem acreditei, continuou seu Joaquim com a voz tremendo. Conheço o senhor há anos. Não podia simplesmente devolver o casaco como se nada tivesse acontecido. Peguei a sacola plástica com as mãos tremendo tanto que quase a deixei cair. Seu Mário, o senhor tem que levar as crianças para longe daqui, disse com os olhos cheios de medo genuíno. Não estou brincando. Esse tipo de marca não é coisa boa. Já ouvi histórias. O que significa? Perguntei mal, conseguindo articular as palavras. Não posso afirmar com certeza, mas esses círculos vermelhos, já vi reportagens sobre isso, tem a ver com tráfico de pessoas. O ar ficou pesado demais para respirar. Tráfico de pessoas, meus netos. A sala pareceu girar ao meu redor. Não perca tempo, continuou. Pegue os pequenos e saia da cidade antes do amanhecer. Não conte para ninguém, nem para o seu filho. Não sabemos quem está envolvido. Saí da lavanderia em estado de choque. As compras agora pesando 1 tonelada, o casaco de Renata dobrado sobre meu braço e a sacola plástica queimando no meu bolso como fogo. A rua continuava igual. Carros passando, gente voltando do trabalho, o sol começando a se pôr, mas meu mundo havia desabado. Cheguei em casa com o coração martelando. Pedro e Luísa estavam na sala assistindo desenhos. Ao me verem, correram para me abraçar. Vovô, trouxe chocolate? Perguntou Luísa, seus olhos grandes e inocentes brilhando para mim. Olhei aqueles rostinhos pequenos, os mesmos rostos que alguém havia marcado com círculos vermelhos. Forcei um sorriso. Sim, meu amor. Vamos guardar as compras e depois vocês podem comer. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Renata. Vou chegar tarde. Reunião de emergência. Beijos. Olhei a mensagem. Depois a foto na sacola plástica. A mulher que tratei como filha durante 7 anos.
A mulher que dizia amar meu filho. A mulher que deu à luz aquelas duas crianças inocentes. Como ela poderia fazer parte de algo tão terrível? Enquanto preparava o jantar, minha mente trabalhava freneticamente. Não tinha carro, não tinha muito dinheiro poupado. Para onde iria com duas crianças no meio da noite? Quem me acreditaria? Se eu contasse para André, ele confrontaria Renata. E se ela estivesse envolvida com gente perigosa? Servi macarrão com molho para as crianças, fingindo normalidade. Mas por dentro, cada nervo do meu corpo gritava para fugir. Vovô, por que você está tremendo? Perguntou Pedro, observando minhas mãos enquanto servia o suco. Só estou cansado, meu amor. Depois do jantar, enquanto as crianças tomavam banho, liguei para meu amigo de infância, Antônio, que havia se mudado para Recife há alguns anos. Preciso da sua ajuda, disse tentando manter a voz calma. É uma emergência. Posso ficar na sua casa por uns dias com meus netos? Antônio não fez muitas perguntas, só disse que sim. Amizades de 50 anos têm esse privilégio, confiança sem questionamentos. Então chamei um táxi pedindo que me pegasse às 4 da manhã. À meia-noite, com as crianças dormindo, comecei a fazer uma pequena mala, alguma roupa, escovas de dentes, os remédios para a alergia de Pedro, a boneca favorita de Luísa. Meu cérebro parecia entorpecido, funcionando no automático. Peguei o celular e tirei uma foto do conteúdo da sacola plástica. Era a única prova que tinha. Em caso de algo dar errado, André ligou por volta da 1 da manhã. Pai, vou dormir no escritório. Temos um cliente importante amanhã. Como estão as crianças? Mordi o lábio para não chorar. Meu filho, sempre trabalhando, sempre confiando que Renata e eu cuidaríamos de tudo, completamente inconsciente do perigo. Estão bem, filho? Dormindo. E Renata já chegou? Não. Mandou mensagem dizendo que vai demorar. Houve um silêncio do outro lado da linha. De novo, disse, e pude sentir sua frustração. Essas reuniões dela estão sendo cada vez mais frequentes. Depois de desligar, me sentei na beira da cama, olhando as crianças dormindo. Na escuridão só podia ver os contornos dos seus corpinhos pequenos debaixo das cobertas, tão vulneráveis, tão confiantes de que os adultos ao redor os manteriam seguros. Faltando 15 minutos para as 4, os despertei suavemente. Vamos fazer uma viagem surpresa, meus amores, sussurrei, ajudando-os a vestir casacos sobre os pijamas. Agora, vovô? Perguntou Pedro, esfregando os olhos. É noite, sim, querido. É uma aventura especial. Vamos visitar o tio Antônio em Recife. E mamãe? Perguntou Luísa, sua voz sonolenta. Ela sabe que vamos. Nos alcança depois. Outra mentira. Quantas mais teria que dizer? O táxi chegou pontualmente. Coloquei as crianças no banco de trás, afivelei os cintos, pus a mala no porta-malas. Quando estávamos prestes a sair, vi as luzes do carro de Renata dobrando a esquina. Vamos rápido, disse ao motorista. Enquanto o táxi acelerava pela rua escura, olhei para trás. O carro de Renata estava estacionando em frente à casa. Ela sairia, encontraria a casa vazia e então, o que faria? Ligaria para a polícia, para André ou para seus cúmplices misteriosos? A estrada para Recife nunca pareceu tão longa. Luísa voltou a dormir no meu colo, mas Pedro permaneceu acordado, olhando pela janela as luzes das estradas e os caminhões que passavam. Vovô, disse em voz baixa, estamos fugindo, né? Olhei para ele surpresa. As crianças percebem mais do que imaginamos. Por que diz isso, meu amor? Porque você está com medo. Dá para ver nos olhos. Abracei-o mais forte. Só vamos visitar o tio Antônio. Vai ser divertido, você vai ver. Mas enquanto o táxi cortava a noite, levando os 3 últimos membros da minha família em quem ainda confiava, eu sabia que realmente estávamos fugindo. Fugindo de uma traição tão profunda que mal podia compreender, fugindo para proteger o mais precioso. E tudo começou com um casaco na lavanderia. Chegamos à casa de Antônio quando o sol começava a nascer. Ele nos esperava na varanda, um velho roupão sobre a camisola, o cabelo grisalho desgrenhado. Quando o táxi partiu, me abraçou sem dizer nada, só apertando meus ombros com força. O tipo de abraço que diz, estou aqui por você. Sua casa era simples, mas acolhedora. Uma casa de 2 andares antiga com um jardim nos fundos e uma cozinha que cheirava a café e pão caseiro.
Levou as crianças sonolentas para o quarto de hóspedes, enquanto eu me desabei em uma cadeira da cozinha, exausto. Agora me conta o que aconteceu, disse Antônio, colocando uma xícara de café forte na minha frente. Você não fugiria no meio da noite sem um bom motivo. Com mãos tremendo, mostrei a foto que tinha tirado do conteúdo da sacola plástica. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, Mário, isso é sim, interrompi. Encontrei no casaco de Renata. O dono da lavanderia me mostrou. Disse que tenho que proteger as crianças. Antônio se sentou pesadamente na minha frente. Você acha que Renata está envolvida? Talvez alguém tenha colocado no casaco dela sem ela saber. Neguei com a cabeça. Tem uma transferência de milhões e ela tem andado estranha. Saindo muito, recebendo chamadas misteriosas, sempre com desculpas de reuniões. Meu celular vibrou. Era uma chamada de André. Olhei para Antônio em pânico. Atende, disse ele, age normal. Não diz onde está. Respirei fundo e atendi. Pai. A voz de André estava carregada de desespero. Onde vocês estão? Cheguei em casa e não tem ninguém. Renata diz que você sumiu com as crianças. André, se acalme, disse tentando manter a voz firme. As crianças estão bem. Estamos a salvo. A salvo. Do que você está falando? Renata está desesperada. Já chamou a polícia? Meu coração afundou. A polícia? Claro que ela envolveria as autoridades rapidamente. Um avô sequestrou os netos. A história perfeita para me pintar como vilão. André, por favor, me escuta. Descobri algo terrível. Não posso explicar pelo telefone. Vocês estão sendo monitorados. Pai, você está me assustando. Que história é essa? Renata acha que você teve algum episódio. A insinuação era clara. Minha nora estava sugerindo que eu tinha tido um colapso mental. A raiva subiu pelo meu peito. Filho, estou perfeitamente lúcido. Preciso que você venha sozinho me encontrar sem que Renata saiba. É sobre as crianças. É sério. Houve um longo silêncio. Onde você está? Finalmente perguntou, a voz mais baixa. Não posso dizer pelo telefone. Vou te mandar uma mensagem com o endereço de um lugar público para nos encontrarmos. Venha sozinho, André. A vida dos seus filhos depende disso. Desliguei tremendo. Antônio apertou minha mão. Você acha mesmo que os telefones estão grampeados? Não sei, mas não posso arriscar. Se Renata estiver envolvida com gente perigosa. Pedro apareceu na porta da cozinha esfregando os olhos. Vovô, tô com fome. Forcei um sorriso. Vamos fazer um café da manhã bem gostoso, carinho. Enquanto Antônio preparava panquecas para as crianças, mandei uma mensagem para André, marcando o encontro em um shopping de Recife na praça de alimentação, às 14h. O resto da manhã passou borrado. Tentei agir normalmente com as crianças que estavam encantadas com o jardim de Antônio e com o gato gordo que morava lá. Mas cada barulho me sobressaltava. Cada carro que passava na rua me fazia correr para a janela. À 1h30 deixei as crianças com Antônio e peguei um ônibus para o shopping. Escolhi um lugar estratégico na praça de alimentação, de onde podia ver todas as entradas. Pedi um café que não consegui beber. Meu estômago estava um nó. Vi André chegar 15 minutos antes do horário marcado. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi, há só 2 dias. Olheiras profundas, barba por fazer, os ombros encurvados pelo peso da preocupação. Ele me viu e caminhou rapidamente na minha direção. Levantei pronto para um abraço, mas em vez disso, ele segurou meus braços com força. Pai, o que você fez? Onde estão meus filhos? Estão a salvo, respondi mantendo a voz baixa. Senta. Preciso te mostrar algo. Ele se sentou relutante. Peguei meu telefone e mostrei a foto que tinha tirado. Encontrei isso no casaco de Renata. O dono da lavanderia me entregou ontem. André pegou o telefone olhando fixamente para a imagem. Vi seu rosto mudar da raiva para a confusão, depois para uma expressão que não pude interpretar. O que são esses círculos? Perguntou a voz quase inaudível. Segundo o seu Joaquim, é uma marca usada por traficantes de pessoas. André, acho que Renata está planejando vender as crianças. Ele negou com a cabeça veementemente. Não, isso é absurdo.
Deve ter alguma explicação. Renata jamais. Ela ama os filhos. Olha o valor da transferência a insistir. Milhões. E há quanto tempo ela anda agindo estranho? Reuniões. Até tarde, viagens de negócios, sempre no telefone com pessoas que você não conhece. Vi a dúvida crescer nos olhos dele. André trabalhava tanto, confiava tão cegamente que nunca questionava as ausências cada vez mais frequentes da esposa. Mesmo se fosse verdade, gaguejou. Por que você fugiu? Por que não me procurou primeiro? Seu Joaquim me disse para não confiar em ninguém. Não sabemos quem está envolvido, André, se Renata faz parte de uma rede maior. André passou as mãos pelo rosto tentando processar o que estava ouvindo. Preciso ver meus filhos, disse finalmente. Preciso me certificar de que estão bem. Eles estão. Mas antes de te levar até eles, precisamos decidir o que fazer. Se você confrontar Renata, ela vai negar tudo. Pode até te convencer de que precisamos de provas mais concretas. Que provas? Isso pode ser qualquer coisa, disse apontando para a foto no celular. Pode ter sido colocado lá. Pode ser um mal-entendido. Eu esperava essa resistência. Ninguém quer acreditar que a pessoa que escolheu para dividir a vida é capaz de tal traição. André, você nunca suspeitou de nada? Nunca viu algo estranho? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Tinha um cofre, disse finalmente, no armário do nosso quarto. Renata disse que era para guardar joias, mas eu nunca tive a combinação. E ultimamente vi movimentos estranhos na nossa conta conjunta, grandes somas sendo transferidas. Meu coração acelerou. Precisamos ver o que tem nesse cofre. Pai, isso é invasão de privacidade. Não podemos simplesmente estamos falando da segurança dos seus filhos. Interrompi mais duro do que pretendia. Se eu estiver errado, peço desculpas a Renata de joelhos. Mas e se eu tiver razão? Você poderia viver sabendo que teve a chance de salvá-los e não fez nada? Vi a luta interna nos olhos dele. O amor pela esposa contra a preocupação pelos filhos. Finalmente assentiu. Renata está na delegacia agora dando uma declaração sobre o sequestro. A casa está vazia. Então vamos. Agora saímos do shopping e pegamos um táxi. Durante todo o trajeto de volta para nossa cidade, ficamos em silêncio. André olhava pela janela perdido em pensamentos. Eu rezava silenciosamente para estar errado, para haver uma explicação inocente para tudo. Mas no fundo eu sabia. Aqueles círculos vermelhos eram uma sentença de morte para meus netos, e eu faria qualquer coisa para salvá-los. O táxi nos deixou a 2 quadras da casa de André por precaução. Caminhamos rapidamente pelas ruas familiares que agora pareciam carregadas de ameaças invisíveis. A casa de 2 andares onde meu filho havia construído sua família apareceu na nossa frente, silenciosa como um túmulo. André abriu a porta com mãos tremendo. O interior estava exatamente como eu havia deixado na noite anterior. Os brinquedos de Pedro espalhados pelo tapete, os livros de colorir de Luísa sobre a mesa de centro. Havia uma estranha quietude, como se a casa soubesse que estávamos prestes a expor seus segredos. O cofre está no nosso armário, disse André, subindo as escadas. Seguiu até o quarto principal. A cama king size estava desarrumada, provavelmente pela desesperação de Renata ao descobrir nossa ausência. O armário era espaçoso, com as roupas caras de Renata penduradas em ordem meticulosa de um lado e os ternos simples de André do outro. No fundo, escondido atrás de uma fileira de sapatos, estava um cofre de parede. Você nunca tentou abrir? Perguntei. André negou com a cabeça. Renata sempre foi muito reservada sobre algumas coisas. Eu respeitava. Olhei o cofre, o cadeado digital piscando, esperando a combinação. Temos alguma ideia do código? André suspirou pensativo. Ela usa a mesma senha para quase tudo. A data do nosso casamento. Digitou 6 números. O cofre não abriu. Talvez a data de nascimento das crianças. Mais tentativas sem sucesso. Olhei ao redor procurando alguma pista. Sobre a penteadeira de Renata, havia um porta-retratos com uma foto dela com um homem que não era André. Sorriam próximos demais para serem só amigos. Quem é esse? Perguntei mostrando a foto. André franziu a testa. Ricardo, um colega de trabalho dela. Por quê? Peguei o porta-retratos e virei. Havia uma data escrita à mão no verso. 1208.
Tenta essa data, sugeri entregando a foto a André. Seus olhos se arregalaram ao ver a anotação. Com dedos hesitantes, digitou 1208. Um clique metálico. O cofre abriu. Dentro havia várias pilhas de dinheiro em diferentes moedas, passaportes, não só para Renata, mas também para Pedro e Luísa, com nomes falsos. Um envelope continha 3 passagens de avião para o exterior, só para Renata e as crianças. O nome de André não estava em lugar nenhum, mas o que me congelou foi uma pasta. André a abriu e lá estavam mais fotos de Pedro e Luísa. Em todas havia aqueles círculos vermelhos ao redor dos rostos e junto a elas um documento que parecia um contrato com valores exorbitantes e termos que reviravam meu estômago. Meu Deus! André sussurrou caindo de joelhos. Ela ia vendê-los. Toquei seu ombro sem palavras para consolá-lo. Como consolar um filho que acabara de descobrir que a mãe dos seus filhos planejava vendê-los? De repente ouvimos o barulho de um carro estacionando em frente à casa. Corremos para a janela. Era Renata saindo de um carro que não reconhecíamos. Ao lado dela, um homem alto de terno escuro. É ele, disse André com a voz estrangulada. Ricardo. Rapidamente André fotografou o conteúdo do cofre com o celular. Pegamos alguns dos documentos mais incriminadores e fechamos o cofre, deixando tudo como estava. Vamos sair pelos fundos, sussurrei. Descemos as escadas silenciosamente. Pela janela da cozinha, vi Renata e Ricardo entrando pela porta da frente. Estavam discutindo, as vozes tensas. Temos que achá-los, dizia Renata. A transferência já foi feita. Se não entregarmos as crianças em 2 dias, estamos mortos. Calma, respondeu Ricardo. Vamos achá-los. Seu sogro não pode ter ido longe com 2 crianças. André apertou meu braço com tanta força que quase gritei de dor. Seu rosto estava pálido, os lábios tremendo. Pela primeira vez na vida vi meu filho completamente destruído. Saímos silenciosamente pela porta dos fundos, escondidos pela cerca viva. Caminhamos rapidamente até chegar a uma avenida movimentada, onde pegamos um táxi de volta para Recife. No caminho, André permaneceu em silêncio, olhando as fotos no celular, como se ainda não pudesse acreditar. Finalmente falou. Precisamos ir à polícia. Não podemos simplesmente entrar em qualquer delegacia, argumentei. Se Renata faz parte de uma rede maior, não sabemos quem pode estar envolvido. Precisamos de alguém em quem possamos confiar. André assentiu, passando as mãos pelo rosto. Tenho um amigo da faculdade que é delegado em Recife, Roberto. Vou ligar para ele. A ligação foi breve. André não entrou em detalhes. Só disse que era uma emergência familiar e que precisava da ajuda de Roberto. Chegamos a Recife 2 horas depois. Em vez de voltar para a casa de Antônio, fomos direto para um pequeno café no centro da cidade. Roberto já nos esperava lá. Um homem forte com barba grisalha e olhos atentos. André, disse abraçando meu filho faz anos. Obrigado por vir, respondeu André com a voz exausta. Sentamos em uma mesa afastada. André mostrou as fotos do conteúdo do cofre e contou toda a história. Roberto ouviu atentamente, o rosto endurecendo a cada palavra. Esses círculos vermelhos, disse finalmente, são uma marca conhecida de uma rede internacional de tráfico humano. Temos investigado esse grupo há anos, mas eles são escorregadios. Raramente conseguimos provas concretas. E agora? Perguntei, sentindo um frio no estômago. Agora temos que agir com extrema cautela, respondeu Roberto. Se o que vocês estão dizendo é verdade, Renata e esse Ricardo são só peões em uma operação muito maior. Precisamos montar uma operação para pegá-los e, com sorte, chegar aos escalões mais altos. E as crianças? Perguntou André, a voz quebrando. Têm que ficar escondidas até resolvermos isso. Não podem voltar para casa, nem ficar em um lugar óbvio. Contei a Roberto sobre Antônio, e ele concordou que por enquanto era o lugar mais seguro para Pedro e Luísa, mas sugeriu uma precaução adicional. Vou designar uma oficial apaisana para ficar perto da casa só como garantia. Saímos do café com um plano. Roberto acionaria uma pequena equipe de confiança para investigar Renata e Ricardo discretamente. André ficaria comigo e com as crianças na casa de Antônio, e eu teria que continuar forte por todos nós. Quando chegamos à casa de Antônio, Pedro e Luísa correram para abraçar o pai. Vê-los juntos, André abraçando os filhos com desespero, como se temesse que desaparecessem a qualquer momento, partiu meu coração. Papai,
Por que você está chorando? Perguntou Luísa, tocando o rosto de André com sua mãozinha. É porque estou muito feliz de ver vocês, respondeu, forçando um sorriso. Naquela noite, depois que as crianças finalmente dormiram, André, Antônio e eu nos sentamos na cozinha. A realidade completa da situação finalmente se abateu sobre nós. Como não percebi? Murmurou André, com as mãos agarradas a uma xícara de chá que havia esfriado há horas. Todos os sinais estavam lá. As viagens repentinas, as chamadas secretas, o dinheiro inexplicável. Como fui tão cego? Você a amava, respondi simplesmente. O amor às vezes nos cega. Antônio colocou mais água para ferver. O importante é que vocês descobriram a tempo, disse. Agora precisam ser fortes pelas crianças. André assentiu, mas vi nos olhos dele uma dor tão profunda que duvidei que algum dia cicatrizasse completamente. Não era só a traição de Renata. Era o horror inimaginável de saber que a mãe dos seus filhos estava disposta a vendê-los. Naquela noite, deitado na cama improvisada na sala de Antônio, não consegui dormir. Revivia os momentos com Renata ao longo dos anos, os almoços familiares, os aniversários das crianças, as confidências trocadas. Será que tudo havia sido uma mentira? Ou em algum momento ela mudou seduzida por promessas de riqueza e uma vida diferente? E como explicaríamos isso às crianças quando fossem maiores? Como dizer a Pedro e Luísa que a mãe os havia traído da pior forma possível? Pela janela via a luz tênue de uma viatura estacionada discretamente na esquina, a oficial que Roberto havia designado para nos proteger. Senti uma pontada de gratidão no meio do desespero. Pelo menos não estávamos mais sozinhos nessa luta. Finalmente adormeci exausto, só para ser acordado pelo som do meu celular. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, atendi a chamada. Alô? Sussurrei, tentando não acordar os outros. Mário? A voz de Renata era fria, controlada. Sei que você tem meus filhos. Fiquei paralisado, incapaz de responder. Como conseguiu meu número? Eu havia trocado o chip do celular. Não adianta fingir. Estou ligando para propor um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei, me movendo silenciosamente para a varanda para não ser ouvido. Me traga as crianças amanhã, sem polícia, sem André. Só você e eles. Em troca, garanto que nada vai acontecer com você. Senti meu sangue gelar. E se eu não aceitar? Houve uma breve pausa. Então, não posso garantir a segurança de ninguém, nem a sua, nem a de André, nem mesmo das crianças. Tem gente muito poderosa envolvida nisso, Mário. Gente que não tolera interferência. Tentei manter a voz firme. Como sei que não vai nos matar assim que eu entregar as crianças? Renata riu, um som vazio que arrepiou minha pele. Você acha mesmo que eu quero matar meus próprios filhos? Eles são valiosos demais para isso. Valiosos como mercadoria, respondi amargamente. Negócios são negócios, Mário. Tenho uma dívida para pagar e essa é a única forma. Praça Central de Recife, amanhã ao meio-dia. Venha sozinho com Pedro e Luísa. A chamada terminou. Fiquei ali tremendo na varanda escura. A oficial na viatura deve ter notado minha silhueta, pois acendeu brevemente o farol como um sinal silencioso de que estava vigilante. Voltei para dentro e despertei André. Ele ouviu meu relato da chamada com o rosto pálido. Vou ligar para Roberto imediatamente, disse. Roberto apareceu na casa de Antônio menos de uma hora depois, acompanhado de outros 2 policiais à paisana. Sentamos todos na cozinha enquanto as crianças dormiam, inconscientes do perigo que pairava sobre nós. Isso pode ser bom, disse Roberto pensativo. Podemos usar esse encontro para pegá-los. É arriscado demais. Protestei. E se algo der errado? E se as crianças se machucarem? Não vamos levar as crianças de verdade, explicou Roberto. Vamos fazer uma armadilha. Você vai ao local marcado, mas com agentes disfarçados no lugar das crianças. Teremos equipes posicionadas por toda a praça. André passou as mãos pelo cabelo nervoso. E se eles perceberem? Por isso precisamos ser extremamente cuidadosos no planejamento, disse Roberto. Precisamos fazer parecer convincente o suficiente para que se aproximem, mas garantir sua segurança. Discutimos os detalhes até o amanhecer. O plano era arriscado, mas era a nossa melhor chance de capturar Renata e seus cúmplices.
Eu seria a isca fingindo ter levado as crianças como exigido. Quando o sol finalmente saiu, eu estava exausto, mas determinado. Enquanto Roberto e seus colegas saíam para organizar a operação, fui ver Pedro e Luísa, que começavam a acordar. "Bom dia, vovô", murmurou Pedro sonolento. "Vamos voltar para casa hoje." Sentei na beira da cama e acariciei seu cabelo. "Ainda não, carinho. Vamos ficar mais uns dias com o tio Antônio. Mas eu quero meus outros brinquedos", reclamou Luísa abraçando sua boneca. "Logo, meu amor, logo." André entrou no quarto forçando um sorriso para os filhos. Seus olhos se encontraram com os meus por cima das cabeças das crianças, um olhar de determinação misturada com terror. O dia passou devagar. Antônio manteve as crianças entretidas com jogos e histórias, enquanto André e eu recebíamos instruções finais de Roberto pelo telefone. Às 11 da manhã, chegou o momento de me preparar. Me vesti como normalmente faria para sair com meus netos. Calça jeans, camisa simples, cabelo penteado. Roberto me havia entregado um pequeno dispositivo de escuta escondido como um botão na minha camisa. Antes de sair, abracei Pedro e Luísa mais forte que nunca. "O vovô vai resolver umas coisas e volta logo", prometi engolindo as lágrimas. "Se comportem com o papai e o tio Antônio." No carro policial disfarçado rumo à Praça Central, senti o peso de tudo o que estava em jogo. 2 policiais crianças disfarçados de Pedro e Luísa estavam ao meu lado, vestidos exatamente como meus netos estariam. "Está bem, senhor?", perguntou a oficial ao volante. "Sim", respondi, embora meu coração batesse tão forte que pensei que poderia romper meu peito. A Praça Central estava relativamente tranquila para um dia de semana. Algumas mães com crianças brincando nos balanços, idosos sentados nos bancos, gente apressada cruzando para o trabalho. Policiais à paisana estavam posicionados estrategicamente. Um vendedor de pipoca, uma mulher passeando com um cachorro, um homem lendo jornal. Sentei em um banco no centro da praça, as 2 crianças ao meu lado. Faltavam 5 minutos para o meio-dia. "Tudo vai dar certo", sussurrei para mim mesmo. "Vai dar certo." Exatamente ao meio-dia, vi Renata entrando na praça. Estava elegante como sempre. Cabelo perfeitamente arrumado, óculos escuros cobrindo os olhos. Ao lado dela caminhava Ricardo, olhando constantemente ao redor. Meu coração disparou quando se aproximaram. Renata parou a poucos metros de distância, analisando as crianças ao meu lado. Por um terrível momento, pensei que ela perceberia que não eram Pedro e Luísa de verdade. "Mário", disse, sua voz falsamente doce. "Que bom que decidiu ser razoável." "Acabou, Renata", respondi, mantendo a voz firme apesar do medo. "Sei de tudo." Ela sorriu. Aquele sorriso que antes me parecia encantador e agora parecia a máscara de um monstro. "O que você acha que sabe?" "Sei sobre o tráfico, sobre o plano para vender Pedro e Luísa. Encontramos o cofre." Vi um brilho de pânico nos olhos dela antes que pudesse esconder. "Imaginação sua, Mário. Você sempre teve uma mente fértil demais. Agora, crianças, venham com a mamãe." As crianças hesitaram conforme as instruções. Ricardo deu um passo à frente irritado. "Basta de conversa. Pega eles. Temos que ir. O comprador está esperando." Nesse momento, tudo aconteceu rápido. Roberto e seus agentes surgiram de todos os lados. Polícia Federal, parados. Ricardo tentou correr, mas foi derrubado por 2 oficiais. Renata ficou paralisada, os olhos arregalados de choque quando as algemas foram colocadas em seus pulsos. "Você me traiu", sibilou enquanto era levada. "Eles não vão deixar isso assim. Você não sabe com quem está se metendo." Suas palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. Mesmo com Renata e Ricardo presos, a ameaça não havia terminado. Havia outros envolvidos, pessoas mais poderosas e mais perigosas. Roberto se aproximou de mim enquanto os outros oficiais colocavam Renata e Ricardo nas viaturas. "Você foi muito corajoso", disse apertando meu ombro. "Conseguimos. Agora podemos seguir o rastro deles até os chefes da operação." "E minha família?", perguntei ainda tremendo. "Estamos seguros? Vamos mantê-los sob proteção até termos certeza de que todos os envolvidos foram capturados", garantiu. "Mas vocês não podem voltar para casa ainda. Vou arranjar um lugar seguro." Na delegacia me reuni com André.
Ele me abraçou forte, lágrimas correndo pelo rosto. Acabou, pai, disse. Salvou meus filhos. Mas enquanto esperávamos para dar nossos depoimentos, vendo Renata e Ricardo sendo interrogados em salas separadas, eu sabia que não havia terminado. Era só o começo de uma longa luta pela justiça e, mais importante, pela segurança e pelo futuro de Pedro e Luísa. Passaram 3 meses desde aquele dia na praça. Estamos vivendo temporariamente em uma casa de segurança fornecida pelo Programa de Proteção a Testemunhas em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Pedro e Luísa foram matriculados em uma escola local sob nomes diferentes e André conseguiu um trabalho remoto para sustentar a família. As investigações continuam. Através de Renata e Ricardo, a polícia conseguiu desvendar uma parte significativa da rede de tráfico que operava não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. Vários suspeitos foram presos, incluindo um empresário influente que financiava a operação. Renata se recusa a cooperar plenamente. As 2 vezes em que fui chamado para confrontá-la, ela me olhou com um ódio tão intenso que senti como se pudesse queimar minha pele. Ela alega ter sido forçada a participar do esquema por causa de dívidas, mas as evidências mostram anos de participação consciente. Ricardo, por outro lado, se quebrou sob pressão e está delatando todos os envolvidos em troca de redução de pena. Foi através dele que descobrimos a verdadeira extensão do horror. Dezenas de crianças já haviam sido traficadas pelo grupo, vendidas para adoções ilegais ou destinos ainda mais sombrios. André está destruído. Nos primeiros dias após as prisões, mal conseguia se levantar da cama. Como seguir vivendo quando a pessoa que você amava, a mãe dos seus filhos, se revelou um monstro? Pouco a pouco, porém, ele está encontrando forças para seguir em frente, principalmente por Pedro e Luísa. As crianças ainda não sabem toda a verdade. Como explicar para crianças tão pequenas que a mãe planejava vendê-las? Por enquanto só dissemos que Renata fez algo errado e teve que ir embora. Elas perguntam por ela ocasionalmente, especialmente Luísa, que ainda chora à noite chamando pela mamãe. Quando mamãe vai voltar? Me perguntou ontem enquanto a deitava. Não sei, meu amor. Respondi sinceramente acariciando seu cabelo. Mas o vovô e o papai estão aqui e te amamos mais que tudo no mundo. Hoje é domingo e estamos tentando estabelecer novas rotinas, criar uma nova normalidade. André está no pátio com Pedro, ensinando-o a andar de bicicleta sem rodinhas. Luísa está ao meu lado na cozinha, ajudando a fazer um bolo de chocolate, o que significa principalmente lamber a colher de massa crua. Olho para minha neta, a mancha de chocolate na bochecha, seus dedinhos amassando a massa, e sinto uma onda avassaladora de amor e proteção. Penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse ido à lavanderia aquele dia. Se o seu Joaquim não tivesse notado o conteúdo suspeito no casaco de Renata, às vezes o destino trabalha através dos detalhes mais pequenos. Um casaco esquecido, uma lavanderia antiga, um homem honesto que se recusou a ficar calado. Pequenas decisões que mudaram tudo. O promotor do caso nos disse que Renata e Ricardo provavelmente receberão penas severas. As evidências são esmagadoras e o caso ganhou notoriedade nacional, aumentando a pressão por justiça. Mas também nos alertou que o julgamento será difícil, especialmente para André, que terá que enfrentar publicamente a traição da esposa. Roberto, o delegado amigo de André, continua nos visitando regularmente, tanto profissionalmente quanto para nos dar apoio. Foi ele quem me disse algo que não consigo esquecer. Seu Mário, o senhor fez o que muitos não teriam coragem de fazer, enfrentar uma verdade horrível quando seria mais fácil ignorá-la. Não me sinto corajoso. Só fiz o que qualquer avô faria para proteger os netos. Mas aprendi que às vezes a coragem não é um grande gesto heróico, mas uma série de pequenos passos difíceis dados quando tudo o que você quer é fugir. Hoje à noite, quando André e eu nos sentamos na varanda depois que as crianças dormiram, olhando as estrelas que parecem tão brilhantes nessa pequena cidade, ele pegou minha mão. Obrigado, pai. Disse simplesmente por ter salvado meus filhos quando eu estava cego demais para ver o perigo. Apertei sua mão. Somos uma família. Nos protegemos uns aos outros. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Não sabemos quanto tempo teremos que viver nesse limbo, longe da nossa casa, dos nossos amigos,
da nossa vida anterior. Não sabemos como as crianças vão reagir quando forem grandes o suficiente para entender toda a verdade. Mas sei que, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. E enquanto estivermos juntos, André, Pedro, Luísa e eu, encontraremos nosso caminho de volta à luz. Esta manhã, enquanto arrumava a cômoda emprestada no quarto temporário, encontrei o bilhete amarelado da lavanderia, ainda no bolso da camisa que usava naquele dia fatídico. Um simples pedaço de papel que mudou nossas vidas para sempre. Guardei como lembrança, não da traição de Renata, mas da coragem do seu Joaquim, da nossa própria resiliência e do fato de que às vezes os piores momentos da nossa vida podem nos levar a uma oportunidade de recomeçar, porque é isso que estamos fazendo agora, recomeçando. Um dia de cada vez, uma risada de cada vez, uma lembrança nova de cada vez. E no final é tudo o que podemos fazer, seguir em frente, proteger quem amamos e acreditar que virão dias melhores. O julgamento de Renata e Ricardo começou exatamente 6 meses após a prisão deles. O caso havia ganhado atenção nacional e a sala do tribunal estava lotada de jornalistas, ativistas de direitos humanos e cidadãos indignados. André e eu nos sentamos juntos na primeira fila, apertando as mãos um do outro em busca de força. Graças aos esforços de Roberto, as crianças não precisaram comparecer, sendo poupadas do trauma de ver a mãe algemada no banco dos réus. Quando Renata entrou, escoltada por 2 guardas, quase não a reconheci. O tempo na prisão havia apagado todo o brilho que antes ostentava. O cabelo sempre impecável agora estava sem vida. O rosto antes radiante, agora marcado por olheiras profundas. Mas seus olhos, quando me encontraram, ainda ardiam com aquele mesmo ódio. O promotor apresentou o caso com precisão implacável, expondo cada detalhe horrível do esquema. As fotos dos meus netos com os círculos vermelhos foram projetadas em uma tela grande, fazendo toda a sala ofegar de horror. Os extratos bancários mostrando as transferências milionárias, as passagens compradas, os passaportes falsos, e então vieram os testemunhos. Ricardo, buscando redução de pena, confessou tudo, implicando Renata completamente. Descreveu como ela havia sido recrutada inicialmente como lavadora de dinheiro para a organização, mas logo percebeu que poderia lucrar muito mais oferecendo os próprios filhos. Ela dizia que era perfeito. Testemunhou evitando olhar para Renata. Ninguém suspeitaria de uma mãe. Quando chegou minha vez de testemunhar, senti como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Contei sobre o casaco, sobre as descobertas na lavanderia, sobre nossa fuga desesperada para proteger as crianças. Minha voz falhou várias vezes, mas consegui terminar. Renata optou por não testemunhar, seguindo o conselho do advogado, mas durante o argumento final da acusação se virou e me olhou diretamente para mim e para André. Seus lábios formaram palavras silenciosas que pareciam ser "isso não acabou". Depois de 3 semanas de julgamento, o veredicto foi anunciado. Culpados de todos os crimes. A sentença, 30 anos para cada um, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 20. Enquanto saíamos do tribunal pela última vez, André parou e respirou fundo. "Acabou", disse, mas as palavras de Renata ecoavam na minha mente. Isso não acabou. Uma semana após o julgamento, recebemos a notícia de que finalmente podíamos deixar o programa de proteção a testemunhas. Com os principais membros da rede presos e o caso fechado, o perigo imediato havia passado. Era hora de reconstruir nossas vidas. André decidiu que precisávamos de um recomeço completo. Vendeu a casa onde havia vivido com Renata e comprou uma pequena casa de campo nos arredores de Belo Horizonte, uma cidade tranquila, onde ninguém nos conhecia, onde não seríamos a família daquele caso terrível de tráfico. A mudança aconteceu rapidamente. Em 1 mês, estávamos instalados no nosso novo lar. A casa não era grande, mas tinha um pátio espaçoso onde Pedro podia jogar bola e Luísa podia brincar com suas bonecas. Havia uma pequena horta nos fundos com macieiras e pessegueiros que prometiam frutas na próxima estação. André encontrou trabalho em uma empresa local e eu comecei a ajudar na escola dos meus netos, trabalhando como auxiliar na biblioteca. Lentamente começamos a conhecer os vizinhos, a fazer novos amigos, a estabelecer novas rotinas. As crianças se adaptaram com a surpreendente resiliência da juventude. Pedro entrou no time de futebol da escola e logo estava tagarelando sobre novos amigos. Luísa, sempre mais reservada,
Demorou um pouco mais, mas eventualmente se apegou à professora e começou a trazer desenhos coloridos para casa todos os dias. Ainda perguntavam pela mãe ocasionalmente, mas com menos frequência. Uma noite, quando André estava deitando Pedro, o menino perguntou diretamente: papai, mamãe fez algo muito ruim, né? André me contou sobre a conversa mais tarde, as lágrimas correndo pelo rosto. Não sabia o que dizer, pai, confessou. Não sabia o que dizer a uma criança de 8 anos. Com o tempo, respondi abraçando-o. Vamos explicar com o tempo, quando puderem entender. Passou 1 ano, depois 2. A vida seguiu seu curso. Celebramos aniversários, natais, formaturas escolares. André conheceu uma professora de música na escola das crianças, Ana. Uma mulher gentil e paciente que entrou nas nossas vidas com respeito e sem pressa. No início eu estava apreensivo. Como voltar a confiar? Como ter certeza de que não estaríamos trazendo outro perigo para nossas vidas? Mas Ana provou ser exatamente o que parecia. Uma pessoa genuinamente boa que amava meu filho e meus netos pelo que eram, com todas as cicatrizes e a bagagem que carregavam. No nosso 3º ano em Belo Horizonte, André e Ana se casaram em uma cerimônia simples no jardim da nossa casa. Pedro, agora com 10 anos, foi o pajem orgulhoso no seu primeiro terno. Luísa, com 8 anos, jogou pétalas de flores pelo corredor improvisado, seu vestido rosa girando enquanto ela rodopiava. Observando meu filho sorrir de novo, vendo meus netos abraçarem Ana com afeto genuíno, senti uma paz que não experimentava há anos. Talvez finalmente tivéssemos encontrado nosso final feliz. Então chegou a carta. Veio em um envelope comum, sem remetente, endereçada a mim. Dentro, uma única folha de papel com uma mensagem datilografada. Ela sai em breve. Nunca esqueceu o que você fez. Prepare-se. Meu sangue gelou. Renata não podia estar saindo. Sua sentença era de 30 anos e só haviam passado 3. Mas e se houve uma apelação bem-sucedida? E se ela havia feito algum tipo de acordo? Não mostrei a carta para André. Ele finalmente era feliz. Finalmente estava seguindo em frente. Como poderia trazê-lo de volta para aquela pesadelo? Em vez disso, liguei para Roberto, que havia mantido contato ao longo dos anos. Não é possível, me garantiu depois de ouvir sobre a carta. Renata continua cumprindo pena em segurança máxima. Isso provavelmente é só uma tentativa de assustá-los. Mas como alguém encontrou nosso endereço? Perguntei, o medo evidente na voz. Fomos tão cuidadosos. Vou investigar, prometeu. Enquanto isso, aumentem a segurança, instalem câmeras, alarmes e me mantenham informado se receberem qualquer outra coisa. Nos dias seguintes, vivemos em constante estado de alerta. André notou minha preocupação e insistiu até que mostrei a carta. Seu rosto empalideceu e imediatamente começou a tomar medidas. Instalou um sistema de segurança completo. Colocou trancas novas em todas as portas e janelas. Até comprou um cachorro grande, um pastor alemão chamado Max, que rapidamente se tornou o melhor amigo de Pedro. Passaram 2 semanas sem nenhum incidente. Comecei a me perguntar se Roberto tinha razão, se a carta era só uma tentativa vazia de nos assustar. Talvez de algum simpatizante de Renata ou Ricardo que havia descoberto nosso paradeiro. Então, uma manhã de sábado, enquanto preparava o café da manhã e as crianças ainda dormiam, a campainha tocou. André e Ana haviam saído para correr como faziam todas as manhãs. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Com cautela, abri a porta. Não havia ninguém lá. Só uma pequena caixa no chão. Meu instinto dizia para não tocar, para chamar a polícia imediatamente, mas antes que pudesse fechar a porta, Max passou por mim e começou a farejar a caixa, abanando o rabo alegremente. Peguei com cuidado e levei para a cozinha. Dentro encontrei 2 pequenos bonecos de pano que se pareciam estranhamente com Pedro e Luísa. Ambos tinham círculos vermelhos desenhados ao redor dos rostos e alfinetes cravados no peito. Deixei cair a caixa horrorizado. Corri para ver as crianças que ainda dormiam placidamente. Depois, com mãos tremendo, liguei para Roberto. Em 1 hora, a polícia estava na nossa casa. Roberto chegou pouco depois, tendo dirigido mais de 200 quilômetros assim que recebeu minha chamada. Isso não é brincadeira, disse gravemente, examinando os bonecos. Vamos reforçar a segurança de vocês e investigar a fundo. André e Ana voltaram para encontrar a casa cheia de policiais.
Quando expliquei o que havia acontecido, André tomou uma decisão imediata. Precisamos sair daqui agora mesmo. Não havia como argumentar. Em poucas horas empacamos o essencial e deixamos a casa que havia sido nosso lar nos últimos 3 anos. Roberto nos levou para uma instalação policial segura enquanto a investigação continuava. Passamos uma semana naquele lugar estéril, as crianças confusas e assustadas. André e Ana tentando manter a calma por elas. Eu me culpava constantemente. Talvez se eu não tivesse ido àquela lavanderia, se não tivesse descoberto o plano de Renata, estaríamos todos vivendo na ignorância. Pedro e Luísa teriam sido levados, sim, mas o resto de nós estaria seguro na nossa ilusão. Pensamentos terríveis, egoístas, que eu afastava assim que surgiam. Não. Descobrir a verdade foi a única coisa certa a fazer. Mesmo com todo o sofrimento que veio depois, salvamos 2 vidas inocentes. No 8º dia da nossa estadia na instalação segura, Roberto entrou com uma expressão que não conseguia decifrar. Encontramos quem enviou os bonecos, disse. E não foi Renata. Então, quem? Perguntou André, segurando a mão de Ana com força. Uma mulher chamada Mônica Silva, irmã de Ricardo, estava tentando assustá-los como vingança pelo irmão. Não tem conexão real com Renata, nem plano real para machucá-los. Senti um alívio tão intenso que minhas pernas fraquejaram e tive que sentar. Então, acabou de verdade dessa vez? Perguntei. Roberto assentiu uma pequena sorriso, finalmente aparecendo no rosto cansado. Acabou. Mônica foi presa por ameaças e perseguição. Renata continua na prisão e não tem comunicação com o mundo exterior. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Quando acordei, encontrei Pedro e Luísa brincando alegremente no pequeno pátio da instalação, como se todo o pesadelo nunca tivesse acontecido. E agora? Perguntei a André, enquanto observávamos as crianças. Voltamos para casa. Ele negou com a cabeça. Acho que precisamos de um novo recomeço outra vez. Ana, que havia permanecido firme ao nosso lado durante toda a crise, sugeriu algo inesperado. Minha família tem uma casa na costa de Santa Catarina. Está vazia há anos. Podíamos nos mudar para lá pelo menos temporariamente. E assim, mais uma vez, empacamos nossas vidas e partimos para um novo destino. A casa na costa era mais antiga e pequena que nossa casa em Belo Horizonte, mas tinha algo que todos precisávamos desesperadamente: paz. Localizada em uma pequena comunidade de pescadores perto de Florianópolis, longe das grandes cidades e do bulício, a casa ficava a poucos passos da praia. Pela primeira vez em anos, não precisávamos olhar constantemente por cima dos ombros. As crianças podiam correr livremente pela areia, e o som das ondas lavava gradualmente o medo das nossas mentes. Pedro e Luísa foram matriculados na escola local, e rapidamente fizeram novos amigos. André conseguiu transferir seu trabalho para remoto, e Ana começou a dar aulas de música na comunidade. E eu finalmente tive tempo para respirar, para processar tudo o que havíamos passado. Uma tarde tranquila, sentei na varanda olhando o oceano e comecei a escrever nossa história, não para publicar ou compartilhar, mas como uma forma de terapia, de aceitar o que aconteceu e seguir em frente. E talvez um dia, quando Pedro e Luísa fossem adultos e estivessem prontos para entender toda a verdade, eu pudesse dar a eles esse registro. Hoje, enquanto escrevo essas últimas páginas, olho para trás e vejo quanto percorremos. As crianças estão florescendo. Pedro agora tem 12 anos e é capitão do time de futebol da escola. Luísa, com 10, descobriu um talento para a pintura e tem sua arte pendurada por toda a casa. André e Ana estão falando em ter um bebê, expandir nossa família, que já foi tão brutalmente ameaçada. E eu aprendi que a vida pode nos dar golpes terríveis, mas também pode nos oferecer segundas chances extraordinárias. Às vezes, quando estou sozinho na praia ao pôr do sol, penso em Renata. Penso na mulher que conheci, que amei como uma filha, e na mulher que ela se revelou ser. Ainda não consigo entender como alguém pode trair a própria família de forma tão monstruosa. Talvez nunca entenda, mas não permito que esses pensamentos dominem minha mente por muito tempo. Em vez disso, dirijo meu olhar para nossa casa iluminada à distância, onde sei que minha família está esperando. Uma família que, apesar de tudo o que enfrentou, encontrou seu caminho de volta à felicidade
E tudo começou com um casaco na lavanderia. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele tem uma história de traição e reviravolta como você nunca viu.